Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos lá gravar a nossa terceira aula de processo do trabalho 2. Hoje eu acredito que a nossa aula vai ser um pouco mais longa, porque nós deixamos aí um pedacinho de coisa julgada para trabalhar na aula anterior e vamos trabalhar nessa aula de agora. Hoje nós vamos trabalhar coisa julgada e teoria geral de recursos. A ideia é avançar um pouco mais na teoria geral de recursos. Eu não sei se eu vou conseguir, certamente não vou conseguir finalizar antes da prova de vocês, então vou deixar um pouquinho para depois da P1 e nós vamos finalizar os recursos e vamos entrar em execução. Um programa é muito extenso e infelizmente o processo do trabalho não tem 3 semestres, né? Porque o ideal era nós fazermos 3 semestres de processo do trabalho, porque a gente teria que ver recurso, execução e processo coletivo em um semestre, o que é humanamente impossível trabalhar todos esses assuntos em um semestre. Mas a gente vai, na medida do possível, apresentar para vocês pelo menos o básico desses assuntos, para que vocês consigam avançar nos estudos de vocês, quem tiver efetivamente interesse em aprofundar nos estudos do direito processual do trabalho, do direito material do trabalho, principalmente visando aí a atuação nessa área trabalhista. E aí tem diversas possibilidades de atuações aí, desde da área pública até a área privada. Aliás, eu espero que vocês tenham assistido lá a Semana Jurídica. Eu falei lá de carreira pública, participei lá de um painel com o professor Peluso, muito interessante, e o professor, esqueci o nome do outro, professor que é defensor público, esqueci o nome dele, perdão. E foi muito bacana o painel falando um pouco das carreiras públicas, etc. Espero que vocês tenham acompanhado. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Vamos trabalhar, vamos continuar para a gente finalizar coisa julgada. A gente vai trabalhar os limites subjetivos da coisa julgada, tá certo? Vamos lá no material de vocês, por favor. Material de vocês, item 2.3. Quando a gente fala em limite subjetivo da coisa julgada, a gente vai falar de limite subjetivo e limite objetivo. Subjetivo tem relação com as partes, objetivo tem relação com a matéria. Aliás, esse é um conceito que a gente costuma muito usar no direito, quando a gente fala de ato jurídico, quando a gente for trabalhar os pressupostos recursais. Essa ideia do subjetivo e objetivo é clássico, aí, inclusive da filosofia. Aí quando aí eu não vou entrar nesse assunto que não tem absolutamente nada a ver. Subjetivo partes, objetivo matéria, vamos ficar assim. Então, quando a gente fala de limites subjetivos da coisa julgada, a gente está falando dos limites em que a coisa julgada vai alcançar determinadas partes. Em outras palavras, melhor explicando, quais são as partes que vão ser atingidas pela coisa julgada. Vão ser só as partes do processo? Vai alcançar terceiros? Há alguns efeitos que podem alcançar terceiros, ou a coisa julgada, aquela ideia da imutabilidade, dos efeitos imutáveis da coisa julgada, vai alcançar só as partes do processo, aqueles que tiveram direitos em questão, aqueles que foram os litigantes daquele processo. Vamos lá, vamos entender a questão. Então, a primeira regra geral é que quando a gente fala de limite da coisa julgada, os efeitos obviamente alcançam, como regra geral, os litigantes, certo? Entre as partes que litigam. Aliás, o CPC, e aí vocês sabem que eu vou sempre no CPC, porque infelizmente isso não tem previsão no processo do trabalho, então a gente precisa se valer do CPC. O artigo CPC, lá no artigo 506, plenamente aplicável ao processo do trabalho. Aliás, todos os dispositivos que eu trago para vocês do CPC, eles são aplicáveis ao processo do trabalho, beleza? Muito bem.
Então, o artigo 506 do CPC diz: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando... Esqueci da minha água. Não prejudicando terceiros. Então, a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, ou seja, as partes do processo, não prejudicando terceiros. Essa é a regra geral. Portanto, ela participa, ela integra, ela projeta efeitos sobre aqueles que tiveram direitos questionados no processo, tanto as partes originárias quanto os eventuais litisconsortes que ingressaram ou no início ou que ingressaram depois e tiveram direitos aí questionados, litigados, entraram no embate do direito material no processo. Então, as partes que participaram do processo com direitos sendo questionados, essas são alcançáveis pela coisa julgada. Mas tem, como nunca é simples assim, tem o desenvolvimento desse assunto que diz o seguinte: existem algumas situações que a gente vai ver mais na frente em que esta coisa julgada pode alcançar terceiros, desde que esses terceiros tenham alguma relação com um desses atingidos diretamente pela coisa julgada. Eu vou explicar já já. Muito bem. Então, além desses terceiros que intervêm no processo e têm direitos questionados no processo, existem terceiros que intervêm no processo, mas não necessariamente têm direitos questionados naquele processo. Existem terceiros que intervêm no processo para auxiliar a jurisdição, por exemplo. Quando a gente tem a participação de um perito no processo, este perito é um terceiro, um auxiliar do juízo que intervém no processo e, obviamente, não vai ser atingido pela coisa julgada, porque esse perito intervém para realizar um determinado trabalho, certo? Então, este terceiro é um terceiro secundário, vamos trabalhar assim, ou seja, é um terceiro que não teve direito questionado no processo, ele integrou o processo, por exemplo, para auxiliar o juízo como um perito judicial. Aí eu trouxe outro exemplo para vocês de um terceiro que intervém no processo e não tem a coisa julgada atingida sobre ele. É a figura, eu espero que vocês já tenham estudado em algum momento da vida de vocês lá no processo civil, do amicus curiae. Sabe o que é o amicus curiae? O amicus curiae é o amigo da corte. É aquele terceiro que intervém no processo para auxiliar a jurisdição. O amicus curiae é uma criação anterior e que foi efetivamente reconhecida no CPC, apesar de já vir sendo no CPC de 2015, apesar de já vir cedo este instituto vir sendo utilizado no processo, ainda que não houvesse previsão legal. Hoje, o amicus curiae está aqui no material de vocês, tem previsão lá no artigo 138 do CPC, que diz: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou de entidade especializada, com representação adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, esse amicus curiae é um terceiro que vem para o processo para ajudar a jurisdição a decidir. É um terceiro que vem com representatividade, considerando a dificuldade da matéria, que vem intervir no processo para ajudar a jurisdição a resolver aquela determinada questão. Aí eu lembro de amicus curiae, por exemplo, em algumas ações do Supremo Tribunal Federal, em que a matéria é muito específica, aborto, a questão dos índios, a questão da interrupção da gravidez, do anencéfalo, tem uma série de matérias, a questão da liberdade religiosa, tem uma série de matérias considerando a questão da terceirização,
quando foi discutida no Supremo. Tem uma série de matérias que, considerando a sua relevância e sua dificuldade, a sua especificidade, a jurisdição pode acolher o ingresso de terceiros, amigos da corte, que significa amicus curiae, que vem, por exemplo, uma associação dos índios do estado do Pará, a FUNAI, uma associação de médicos que estudam o fenômeno da anencefalia. Então, essas entidades podem intervir no processo para apresentar manifestação em relação àquela questão que está sendo discutida. Esse terceiro vem ao processo para ajudar, mas não é atingido pela coisa julgada. Pronto. Já falei muito, 10 minutos sobre isso, tá bom. Entenderam? Espero que sim. Mas não é só. A coisa julgada, ela pode se projetar para fora do processo, como uma consequência natural a atingir terceiros que tenham alguma relação jurídica com aquela parte que foi atingida pela coisa julgada. Entenderam ou não? Ou seja, a coisa julgada se projeta para fora do processo e acaba atingindo um terceiro que não tem nenhuma relação com aquilo ali, mas tem relação com aquele que está sendo atingido pela coisa julgada. Simples um exemplo para vocês entenderem. Imagine que você é credor de uma empresa que está na iminência de falir. No momento que é decretada a falência e a falência acontece e acontece a coisa julgada nesse processo, obviamente o crédito que eu tenho em relação àquela pessoa jurídica cuja falência foi decretada vai sofrer uma consequência. Eu vou ter que entrar lá num rol de credores, etc. Portanto, eu fui atingido naturalmente por aquela coisa julgada, ainda que eu não pertença, eu não tive nenhuma relação com aquele processo. Daí eu penso num exemplo trabalhista, está aqui, até aqui no material de vocês, um grupo econômico, diversas empresas pertencentes a um grupo, cada empresa realizando uma atividade. Uma reclamação trabalhista contra uma empresa A do grupo, com grande repercussão. Essa consequência dessa coisa julgada à vida nessa empresa A pode atingir a empresa B do grupo, fazendo com que o grupo tenha dificuldades financeiras daqui para frente. Ou seja, eficácia natural de uma coisa julgada que atingiu o A, que atingiu inicialmente o A contra B e acabou naturalmente atingindo o C, que é aquela empresa que participava daquele grupo econômico. Entenderam? Espero que sim. Vamos lá. Limites objetivos da coisa julgada. Aí é duro a gente fazer a aula assim, porque a gente não tem interação, não tem pergunta. Isso às vezes dói um pouquinho. Mas vamos lá. Limites objetivos da coisa julgada. Quando a gente fala de limite objetivo, aí eu já estou falando da matéria. É a matéria que está sendo julgada, que vai ser atingida pela coisa julgada. Certo? Então, é a matéria. Não estou mais falando de pessoa. Matéria. Muito bem. A limite objetivo da coisa julgada está lá no artigo 503 do CPC, descrito aí no material de vocês, no início da página 2, que diz: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, vamos fazer uma distinção. Não está no material aqui, mas eu acho importante a gente fazer uma distinção aqui. Numa demanda, existe a questão principal, existe a questão secundária, existem os fatos e existe o direito que é discutido. A única coisa que faz coisa julgada como regra geral é a questão principal, são os pedidos. Então, o argumento que foi utilizado na fundamentação não alcança a coisa julgada. Os fatos, que foram reconhecidos como adequados para se alcançar aquela conclusão daqueles pedidos não faz coisa julgada, a certeza, a correção ou a incorreção daqueles fatos. A argumentação jurídica não faz coisa julgada. A questão incidental precisou ser decidida antes para se alcançar aquele pedido não faz coisa julgada, como regra geral. Então, a única coisa que faz coisa julgada é
a questão principal expressamente decidida, e apesar de não estar aqui no 503, a questão principal que está contida lá na parte final da sentença, que é chamada dispositivo, que a gente já explicou para vocês. Relatório, fundamentação e dispositivo, ou parte final, ou como é que chama? Dispositivo ou conclusão. São os sinônimos aí. Então a parte final é o dispositivo do juiz, lá no finalzinho, que diz: acolho os argumentos apresentados para condenar, declarar, constituir. Esses são os verbos, lembra dos verbos ali? Condeno João a pagar 100 mil. Declaro extinta a sociedade conjugal. Declaro existente a relação de emprego. Desfaço a união matrimonial, né? Então, esses elementos é que vão fazer parte do dispositivo, e esses elementos é que vão efetivamente participar da coisa julgada, certo? Que são as questões principais expressamente decididas. Ok, pessoal? Então, o dispositivo é que faz coisa julgada. Aí o 504 vai falar exatamente aquilo que eu já falei antes. 504 do CPC diz: não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, vejam, da parte final, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Então, aqueles fatos ali, como tidos por verdadeiros naqueles fundamentos, eles não fazem coisa julgada, certo? Eles servem como argumento para se alcançar aquele verbo da decisão constante no dispositivo. Esses elementos não fazem coisa julgada, certo? Com exceção da parte dispositiva, que faz coisa julgada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham captado aí a parada. Beleza? Tá? Então vamos lá. Continuando. Item 3.5. 2.5, perdão. Agora a gente vai falar da chamada relação jurídica continuativa. A relação jurídica continuativa, ela é uma exceção da regra da coisa julgada. O que é uma relação jurídica continuativa? Uma relação jurídica continuativa é aquela que se repete ao longo do tempo. Então, uma coisa, vejam, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, trabalhista e civil aqui. Vou pensar num exemplo aqui, ó. Uma coisa é eu extinguir o matrimônio. Não, extinguir o matrimônio também vai se projetar no tempo. Uma coisa é eu mandar a empresa assinar a carteira de trabalho do cidadão. Aquele fato, no momento que assinou, acabou a obrigação, certo? A outra coisa é eu mandar a empresa, eu condenar a empresa a pagar salários mensais para aquele cidadão, certo? Por quê? Porque uma se completa no momento que é realizada e a outra é uma obrigação que se repete no tempo, certo? Aí vamos sair da área trabalhista. Uma coisa é vamos lá. Eu perdi o exemplo. Lembrei um exemplo do direito de família que é clássico. Alimentos no direito de família. A determinação do pagamento de alimentos é uma obrigação jurídica continuativa, certo? Que se repete mensalmente ou quinzenalmente, de acordo com um acordo que é feito, ou semanalmente, de acordo com a decisão ou acordo, de acordo com aquela coisa julgada que se estabeleceu ali. Muito bem. Esta coisa julgada dos alimentos, ela é imutável para sempre? Não. Porque uma relação jurídica continuativa, e esta relação jurídica continuativa pode ter mudanças fáticas e jurídicas, como a gente vai explicar já já. Certo? Eu só queria que vocês entendessem primeiro o que significa relação jurídica continuativa, ou seja, é aquela relação jurídica que se projeta no tempo, que acontece no tempo,
ela não se resolve ali, ela projeta efeitos ao longo do tempo. E para esta situação especial, existe um regramento jurídico especial, que está disposto lá no artigo 505 do CPC, também é aplicável ao processo do trabalho. Muito bem, vejamos o que diz. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, artigo 505, página 2 do material. E estou em 20 minutos na página 2, significa que eu vou dar 2 horas de aula hoje para vocês. Está pegando. Decididas relativas à mesma lide, salvo, e aí vem as exceções. C. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, eu chamo de relação jurídica continuativa. Aqui a lei, relação jurídica de trato continuado. Sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos continuar aqui no direito de família. Tem alguns exemplos trabalhistas, mas vamos continuar no direito de família que eu acho que vocês conseguem enxergar melhor. Vamos lá? Pensão alimentícia, certo? A lei fala, coisa jurídica, coisa julgada tem a regra geral e tem uma exceção se tratar de uma relação jurídica de trato continuativo, sobreveio modificação no estado fático de direito. Ou seja, se houver modificação no estado fático de direito, esta obrigação de pagar alimentos muda. Exemplo de modificação no estado fático. O cidadão trabalhava e se obrigou a pagar os alimentos de acordo com o salário que ele recebia. Desempregou. Mudança no estado fático. Esta mudança vai dar ensejo a um pedido de revisão de alimentos que você já deve ter estudado em algum momento na vida de vocês. Certo? Entenderam a ideia? Essa aí é fácil. O cidadão morreu, paga alimentos. Se morreu, a obrigação jurídica morre junto com ele, porque pagamento de alimentos não vai transferir para os filhos dele. Certo? Uma obrigação pessoal aí do cidadão, tá? Muito bem. Não vou dar exemplo trabalhista nesse aspecto. Vou dar exemplo trabalhista no direito. Mudança do direito. É simples. Vamos imaginar o seguinte. A coisa julgada determinando que determinando o pagamento do adicional de periculosidade para uma determinada atividade. Certo? Vamos imaginar o cidadão que usa lá querosene para encher o tanque das aeronaves lá. O cidadão trabalha com esse combustível, está lá a 7,5 metros, parece lá próximo, no raio de 7,5 metros, tem que receber adicional de periculosidade de acordo com a lei. Vamos imaginar, por hipótese, que essa lei é revista e decida que para aquela situação, hoje no país nada é impossível, né? Só para fazer o registro, que para aquela situação o adicional de periculosidade não é mais devido. Uma mudança no estado de direito que vai fazer com que essa coisa julgada seja revista, inclusive no processo do trabalho. Certo, pessoal? Então esta imutabilidade tem uma exceção, que é a exceção relacionada a relação jurídica continuativa ou de trato continuado, como diz a lei, se houver mudança no estado de fato ou de direito. Tá? Todos esses exemplos eu já dei para vocês aqui, então não vou mais falar. Acabou coisa julgada. Certo, pessoal? Aí a gente vai entrar em recursos. Vamos lá entrar em recursos. Bom, recursos é um assunto muito extenso. Vou respirar um pouquinho aqui e vamos começar do começo, de preferência. Muito bem. Quando a gente fala em recursos, a gente está falando de uma irresignação contra uma decisão que ainda não transitou em julgado. Certo? Então,
Se houver trânsito em julgado, não pode haver recurso. Mas esta decisão, ela pode, num prazo legal, ser objeto de recurso. Portanto, aquela coisa julgada que se formaria naquele momento não vai mais se formar porque ela foi objeto de uma impugnação recursal, certo? E recurso significa a ideia de recursos, né? Aí vocês vão pegar os livros e vão dizer, ó, recursos é andar para trás, recursos é buscar reapreciação de algo, recursos é buscar uma nova decisão de uma decisão que já foi prolatada. Ou melhor, recurso é buscar questionar uma decisão que já foi prolatada, exigindo que uma nova decisão seja prolatada em relação àquela decisão originária que foi prolatada. Eita, ficou confuso, né? Mas é isso mesmo, certo? Eu busco a reapreciação de uma decisão por intermédio de uma outra decisão que vai ser prolatada ou confirmando aquela decisão originária ou reformando-a ou anulando-a ou integrando-a, como a gente já vai ver. Certo, pessoal? Então, muito bem. Para começar aqui do programa, não tem conceito legal de recurso, nem do CPC, nem no processo do trabalho. No processo do trabalho, nós temos o artigo 893 da CLT, o artigo 893 da CLT, que elenca as modalidades de recursos, certo? Só que, para a gente entender as modalidades de recursos, a gente precisa entender a teoria geral dos recursos. A gente precisa construir um quadro interpretativo, a gente precisa construir um cenário para que a gente ponha aquele recurso dentro daquele cenário para a gente conseguir compreendê-lo. Se a gente passar direto para os recursos, os tipos de recurso ordinário, recurso de revista, barra de declaração, a gente não vai entendê-los, porque antes a gente precisa entender toda a sistemática da teoria geral, que é um assunto importantíssimo e eu gosto demais desse assunto, inclusive em pós-graduação, mas eu vou baixar um pouco a bola aqui com vocês. Vamos por partes, começar do início no nível de graduação. Muito bem. Aí eu começo com vocês trazendo um conceito legal. Aliás, um conceito doutrinário de recursos. Esse conceito eu divido em 3 partes para explicar. Está aqui no programa de vocês, lá no material, lá na página 3. Eu digo, conceito, recurso é um remédio voluntário, e aí eu boto o número 1, quer dizer, eu vou explicar esse 1 daqui a pouco. Apto a ensejar dentro do mesmo processo, e aí eu coloco o número 2. A reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de uma decisão impugnal que está sendo, uma decisão judicial que está sendo impugnada. Aí eu boto o número 3. Então, 1, 2 e 3. Eu vou explicar esses 3 números. Ou seja, vamos lá. 1. Quando eu digo que recurso é um remédio voluntário, eu digo que o recurso precisa ser apresentado pela parte que está aí resignada, que não está contente, que está descontente com aquela decisão que foi apresentada. E esta parte, para estar aí resignada, ela precisa ser sucumbente, ou seja, ela precisa ter perdido alguma coisa como regra geral, e aí tem uma exceção que a gente vai dizer lá na frente. Mas a regra geral, ela precisa ter perdido algo, ou seja, ela precisa ser sucumbente. Ela perdeu ou um pedido que ela fez ou uma defesa que ela apresentou, ela não alcançou êxito. Logo, ela foi sucumbente. Logo, ela vai ser legitimada para apresentar recurso, como a gente vai ver mais na frente. Portanto, recurso é um remédio voluntário. Ele precisa ser
provocado pela parte, certo? Tá? Se não for voluntário, não é recurso, é remessa, como a gente vai ver mais na frente também, tá? Muito bem, então ficamos aqui para vocês entenderem. 2. O recurso é apresentado dentro do mesmo processo, ou seja, quando eu falo em recurso apresentado dentro do mesmo processo, eu estou falando que esse recurso, ele nada mais faz do que dar continuidade, dar seguimento àquela relação jurídica processual que estava acontecendo. Ou seja, eu não deixo ela acabar, eu não deixo aquele processo acabar, apresento o recurso e aí empurro para frente aquele processo, a marcha daquele processo, cuja tendência natural seria entrar na fase de cumprimento se aquela decisão não fosse objeto de recurso. Então, no momento em que eu apresento o recurso, eu empurro para frente o resultado daquele processo, a busca da execução daquele processo, apresento um recurso, um meio, uma impugnação dentro da mesma relação jurídica processual. Por que dentro da mesma relação jurídica processual? Porque existem meios. Eu deveria ter colocado isso no 2, eu vou corrigir. Tá? Eu vou corrigir aqui no material. Existem no processo, vocês vão achar isso em processo civil, existe o que a gente chama de meio autônomo de impugnação. Ou seja, são formas autônomas de eu impugnar uma determinada relação jurídica processual fora daquela relação jurídica processual. É por isso que é meio autônomo, entenderam? Então eu pego um remédio processual e questiono uma decisão fora daquele processo. Exemplo clássico, que acho que vocês, não sei se já estudaram em processo civil, mas vão estudar ainda e vão estudar aqui em processo de trabalho. Ação rescisória, mandado de segurança. Mandado de segurança é um meio autônomo de eu impugnar uma determinada decisão judicial, por exemplo, se for um mandado de segurança contra um ato judicial. Então, esta impugnação por intermédio de mandado de segurança não é feita dentro da mesma relação jurídica processual. Por isso que é meio autônomo de impugnação. Logo, não é recurso, porque recurso é dentro da mesma relação jurídica processual. Entenderam? Eu espero que sim. Depois eu vou corrigir aqui, que eu botei no lugar errado. Vou corrigir logo agora. Esperem só um pouquinho. Pá. O 2 vem para cá. Muito bem. 2 é explicado. 3. Aí a finalidade é o objetivo do recurso, que é a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração. Quando eu falo de reforma, eu quero mudar o mérito, eu quero inverter a sucumbência. Então, eu fui condenado em dano moral em 1000, certo? Eu quero reformar aquela decisão para eu deixar de ser condenado, ser absolvido e não ser reconhecido dano moral, certo? Esta é a reforma. A invalidação é quando eu busco anular aquela decisão por alguma razão. Vamos imaginar que houve a violação do devido processo legal e a violação do contraditório. Eu lá apresento uma prova testemunhal no processo do trabalho, o juiz refuta a minha prova testemunhal, não me dá espaço para apresentar outra, não me dá espaço para impugnar, simplesmente refuta aquela minha prova, eu vou lá e protesto dizendo assim, excelência, registro a violação do devido processo legal e do contraditório. Fique consignado como protesto. Muito bem, consignei aquele protesto, reitero nas razões finais, lembro lá no nosso processo 1, e aí se eu perder, quando eu for recorrer, eu vou pedir a anulação daquela decisão para que aquele processo volte até aquela fase da oitiva da testemunha que deixou de ser ouvida. Esta é uma anulação, ou seja, aquela decisão é anulada e aquele processo vai voltar lá para o momento daquele ato que gerou a nulidade. Entenderam? Esta é a busca da anulação. A integração e o esclarecimento, principalmente o esclarecimento, é trabalhado em sede de embargo de declaração, recurso que a gente vai ver mais na frente. Ou seja, quando existe uma decisão
A gente vai estudar embargo, contraditória, confusa, e aí eu apresento o recurso de embargo de declaração para que aquela decisão seja esclarecida, porque por alguma razão ela está confusa. Então esse é um objetivo do embargo de declaração, que é uma modalidade recursal. Muito bem, então esta é a ideia, tá? Fundamentos. Eita caramba, 35 minutos, vamos lá. Eu não cheguei nem na metade. Fundamentos do recurso: falibilidade do ser humano. Todos os seres humanos são falíveis, né? O que se usa como argumento é que a possibilidade recursal faz com que as decisões possam ser melhor avaliadas, né? Se eu submeter uma decisão a uma outra instância, a um órgão colegiado, significa que essa decisão pode, em tese, ser aprimorada. Então, outro fundamento é o aprimoramento das decisões submetidas a recurso. Isso tudo teoricamente, porque esse aprimoramento pode ser pior, a decisão de segundo grau pode ser pior do que a do primeiro, etc. Mas isso é a concepção teórica para justificar a utilização dos recursos. Outro fundamento que é bastante forte é o inconformismo do ser humano. O ser humano sucumbente naturalmente fica inconformado com ou sem razão, em razão daquela derrota que ele obteve naquele processo judicial. Logo, ele tem direito de exercer o seu direito recursal em razão daquele natural inconformismo. Muito bem, vamos à classificação dos recursos. Bom, isso aqui é um conceito importante para a gente trabalhar aqui, e a gente precisa trabalhar com bastante calma. Recursos são classificados como ordinários ou extraordinários. Recursos são classificados como recurso de fundamentação livre ou vinculada. Recursos são classificados como recursos de extensão total ou parcial. Os conceitos acho que foram utilizados inicialmente não sei se não, mas muito pelo professor Nelson Neri. Tá? Eu vou explicar cada um deles. Quando eu digo que o recurso... será que eu botei todos aqui? Ordinário. Botei. Vamos começar. Ordinário, extraordinário, fundamentação livre vinculada, total e parcial. Beleza. Tem todos aqui no material, final da página 3. Quando eu digo que o recurso é ordinário, eu estou dizendo que é um recurso amplo. É um recurso que pode impugnar qualquer capítulo do processo. E quando eu falo em capítulo do processo, vejam bem, capítulo da sentença, melhor dizendo, vejam bem que conceito interessante é esse. O professor Cândido Dinamarco, há um tempo atrás, escreveu um livro, que eu não sei onde é que está aqui, eu tenho, mas está em algum lugar aqui, chamado Capítulos da Sentença, um livro branquinho. Um livro muito interessante. Ele construiu a ideia de sentenças em capítulos, como se cada direito buscado e questionado integrasse um determinado capítulo e o juiz decidisse cada capítulo, dependendo de cada direito, de um jeito. Então a sentença é como se fosse um livro com diversos capítulos, né? E cada capítulo com um resultado diferente a depender do direito que é buscado. Então, isso acontece muito no direito do trabalho, no processo do trabalho. Eu peço adicional de salubridade, um capítulo. Peço hora extra, outro capítulo. Eu peço adicional de periculosidade, outro capítulo. Eu peço férias, outro capítulo. Férias não pagas, outro capítulo. Salário não pago, outro capítulo. Cada capítulo deste é objeto de uma decisão, certo? Então, o meu recurso, ele pode alcançar, e aí eu vou mudar aqui, tá? Eu vou para o amplo e para o total e para o parcial. Se o meu recurso alcançar a totalidade desses capítulos que foram decididos, o meu recurso é total. Se meu recurso questionar partes dos capítulos desse livro, o meu recurso é parcial. Entendeu? Total, tudo, parcial, partes do que foi decidido. Certo? Então, total e parcial está explicado. Muito bem. Voltando para o ordinário.
O ordinário eu posso impugnar tudo. Todos os capítulos, todas as provas, todos os argumentos, tudo que é decidido naquela sentença, eu posso questionar no meu recurso ordinário. Por quê? O recurso ordinário ele serve para corrigir um mérito, ele serve para corrigir o processo, ele serve para pedir a nulidade, por exemplo, ou a revisão total desse mérito. Então, este é um recurso dito ordinário. Ele não tem nenhuma peia, ele não tem nenhum limite, certo? Ele é grandão, ele pode atingir tudo. Exemplo clássico desse recurso grandão cheio: apelação no processo civil e recurso ordinário no processo do trabalho. É o recurso por excelência. Por quê? Porque ele pode questionar tudo que foi decidido naquela sentença, certo? É um recurso de índole ordinária. Já o recurso de índole extraordinária é um recurso... Aliás, e voltando, o recurso de índole ordinária, via de regra, eu trabalho no segundo grau de jurisdição, que é o momento no segundo grau de jurisdição que eu posso questionar, qualquer fato e prova, qualquer assunto, qualquer fato, qualquer prova, qualquer direito eu posso questionar em sede de recurso ordinário ou de apelação no segundo grau de jurisdição. São os recursos ordinários por excelência, são os recursos cheios, né? Todão, recurso todão, né? Se fosse um sanduíche, seria aquele sanduíche de vários andares, de várias camadas, certo? Já o sanduíche não, já o recurso de índole extraordinária é um recurso mais refinado, porque o recurso de índole extraordinária, ele é um recurso que é utilizado não mais como regra geral no segundo grau de jurisdição e é usado nas chamadas instâncias extraordinárias, como é o caso no processo do trabalho do TST e no processo civil, por exemplo, no STJ e no STF. Estes recursos de índole extraordinária eles já não são mais todões, eles já não são mais grandões. Eles têm uma finalidade específica que é, além de reverter a situação daquele recorrente, este recurso, via de regra, aliás, sempre, ou ele vai buscar a uniformização da jurisprudência, ou ele vai buscar questionar uma determinada lei, certo? Federal, estadual ou municipal. Então, este recurso ele não serve mais para questionar amplamente fato e prova. Este recurso é um recurso mais sofisticado, certo? Se fosse um vinho, eu diria que é um vinho de guarda, um vinho especial, diferente, né? Um Brunello de Montalcino, por exemplo, aquele vinho que você tem que trabalhar de uma maneira especial. É um recurso diferente, especial, com uma finalidade específica, que é não mais questionar fato e prova, mas discutir o direito, certo? Discutir a uniformização da jurisprudência, certo? Recurso de índole extraordinária no processo civil, recurso extraordinário e recurso especial, STF e STJ, respectivamente. Recurso de índole extraordinário no processo do trabalho, recurso de revista, TST. Esta divisão ordinário e extraordinário vai ter impacto em diversos outros assuntos. Quando a gente for falar, por exemplo, de jus postulandi, quando a gente for falar de um determinado recurso, a gente vai ver que a regra do jus postulandi é o cidadão que pode advogar, não advogar, mas pode apresentar sua defesa pessoalmente, não advogar, porque advogar é para advogado. Quando ele pode apresentar pessoalmente a sua defesa ou a sua ação, via de regra, este jus postulandi está relacionado a ações e a recurso dessa postulação são recursos de índole extraordinária. Vou explicar melhor.
cidadão ingressa com uma reclamação trabalhista pessoalmente, perde. Este cidadão pessoalmente pode apresentar o seu recurso ordinário por intermédio do jus postulandi. Súmula 425 do TST, que faz a distinção clara entre o recurso de índole ordinária e extraordinária. O TST veio e disse o seguinte: olha, e não obstante o jus postulandi diga lá no artigo 791 que o cidadão pode postular pessoalmente até o final, este até o final precisa ser limitado aos recursos de índole extraordinária até os tribunais regionais. Até o tribunal regional eu posso apresentar recurso ordinário pessoalmente. A partir dos recursos de índole extraordinária, exige-se a defesa técnica de advogado. Por quê? Porque esses recursos têm finalidades específicas de uniformizar a jurisprudência ou corrigir a interpretação da lei. Entenderam a ideia? Certo? Portanto, é um recurso mais técnico. O vinho é mais apurado, é mais caro, é mais... Entendeu? Fica mais tempo lá nas barricas, etc. e tal. Entenderam a distinção do livre e do vinculado? Eu espero que sim. Acabei misturando uma série de assuntos aqui, mas do extraordinário e do ordinário, certo? Beleza? Muito bem. Extraordinário e ordinário que eu acabei de explicar. Agora eu vou falar do livre e do vinculado. O livre se aproxima do ordinário, porque o livre eu não preciso de nenhum pressuposto específico para apresentar aquele recurso. É um recurso de fundamentação livre. Exemplo novamente, recurso ordinário. Eu posso discutir qualquer coisa naquele recurso. É um recurso de fundamentação livre, é um recurso via de regra ordinário. Já o vinculado, eu preciso apresentar, observar um pressuposto específico. E aí não necessariamente precisa ser extraordinário. Certo? Então eu posso dizer que todo extraordinário é vinculado, mas nem todo vinculado é o extraordinário. Porque existem vinculados que não são extraordinários, mas porque exigem um pressuposto específico para que ele seja apresentado. Exemplo clássico, os embargos de declaração. Para eu apresentar o recurso de embargo de declaração, é preciso que a sentença seja obscura, omissa ou contraditória. São esses três requisitos que eu preciso demonstrar no meu recurso. Portanto, este recurso não é de fundamentação livre. Este recurso é de fundamentação vinculada e não é extraordinário. Certo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Parcial e total eu já expliquei. Agora vamos entrar nos princípios recursais. Muito bem. Princípio recursal. Aí tem 3.3, página 5. Duplo grau de jurisdição. Agora eu vou um pouquinho mais rápido. Ora, decisões dizem que é um princípio constitucional, duplo grau de jurisdição, e a possibilidade de a gente sempre recorrer de uma determinada decisão e submetê-la a um outro grau de jurisdição ou a um duplo grau de jurisdição. Certo? Isso está relacionado com a ideia de justiça, de aperfeiçoamento das decisões, etc. Aí se questiona se esse duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional que exige que para todas as decisões haja um duplo grau, e uma outra corrente que vem e diz, opa, isso não é bem assim. Existem leis que podem restringir o apelo recursal, ou o móvel recursal, ou a força recursal, ou a capacidade, não é essa palavra que eu estou buscando, mas a possibilidade de alguém apresentar um recurso, é possível que a lei restrinja esta possibilidade ou esta prerrogativa, melhor dizendo, dependendo de situações específicas e especiais que não justificariam a apresentação desse recurso. Logo, este duplo grau de jurisdição já não seria considerado um princípio constitucional, porque a lei, em determinadas situações, poderia limitar esta prerrogativa recursal, ou esse móvel recursal, como a gente costuma dizer, ou seja, essa possibilidade que alguém tem de apresentar um recurso. Um exemplo claro aqui, fácil, juizado especial. Existem algumas situações
em que há restrição recursal considerando características de questões de pouca monta. Então, se for uma questão de pouca monta, admite-se que a lei reduza esse móvel recursal, como acontece lá no recurso sumário no processo do trabalho que a gente já viu. O sumário admite o recurso, mas não admite recurso extraordinário. Só admite recurso se tiver matéria extraordinária questionada. Só admite recurso se for extraordinário. Portanto, não existe duplo grau de jurisdição. Nesse caso, foi uma limitação legal. Certo? Então, de fato, essa é a corrente que tem que ser acolhida. Duplo grau de jurisdição razoável como regra geral, importante, mas não é uma regra constitucional que precisa ser necessariamente observada, e é o que diz o Marinoni e outros aí, que dizem, ó, em determinadas situações esse duplo grau pode ser afastado considerando aspectos peculiares de cada caso. E aí, aqueles que dizem que tem fundamento constitucional vão lá no 55, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. Estes são princípios constitucionais, com os meios e recursos a ela inerentes. Uns dizem que isto aqui significa apresentação de recurso, outros dizem não. Recurso aqui significa recurso para exercer o contraditório e a ampla defesa, e não necessariamente justificar o duplo grau de jurisdição. Certo? Aí o duplo grau de jurisdição tem previsão lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, tem uma série de documentos internacionais que encaminham a necessidade do duplo grau de jurisdição como regra geral, mas não como princípio constitucional impossível de ser afastado. Certo? Muito bem. Vamos a outro princípio que se chama taxatividade. Esse é mais fácil de explicar. Taxatividade, eu disse lá no início, quando eu falei de recurso, que o artigo 893 da CLT elenca quais são os recursos cabíveis no processo do trabalho. Certo? Então, esses recursos do 893, com algumas adições legais aí, de leis extraordinárias, certo? E da Constituição, são os recursos que são previstos no processo do trabalho, e são os recursos, somente aqueles recursos que podem ser utilizados. Portanto, a lei é taxativa. Daí a taxatividade dos recursos no processo do trabalho. Então, eu não posso pegar um recurso do processo civil e trazer para o processo do trabalho se não houver previsão no processo do trabalho daqueles recursos. Daí o rol ser taxativo lá do 893. O 893 é acrescido basicamente pelo recurso extraordinário que está previsto na Constituição, lá no 102, e outros recursos que estão previstos em legislação específica do processo do trabalho. Certo? Outro princípio é o da singularidade. O princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade diz que para cada decisão é admitida um recurso. Por isso que é singular, por isso que é unirrecorrível. Então, para cada decisão, um determinado recurso. Certo? Pode haver recursos sucessivos. Por exemplo, sentença é atacada por embargo de declaração. Decisão dos embargos de declaração sucessivamente são atacados por recurso ordinário. Mas, neste caso, existe uma sucessividade e não uma dupla recorribilidade de uma determinada decisão. Cada decisão proferida cabe um determinado recurso. Então, sentença, embargo de declaração, decisão dos embargos de declaração, outro recurso. Ou sentença, recurso ordinário. Ou acórdão, recurso de revista. Então, para cada decisão, um recurso. Certo? Muito bem? E isso, obviamente, de maneira individual, porque pode haver sucumbência recíproca. A contra o B.
A e B perderam. Cada um perdeu um determinado capítulo da sentença. O A pode apresentar o recurso dele e o B pode apresentar o recurso dele contra aquela mesma decisão. Só que são pessoas distintas, cada uma utilizando a sua unirrecorribilidade. Ou seja, melhor explicando, a unirrecorribilidade é aplicada a cada pessoa, cada parte do processo e não as duas juntas, porque aí, se fosse o caso, só um poderia apresentar recurso. Não. É sucumbente um recurso, outro sucumbente outro recurso. Certo, pessoal? Muito bem. Fungibilidade. A fungibilidade é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, vamos explicar para vocês. 55, eu acho que daqui a mais uma meia hora eu acabo. Fungibilidade. Então, fungibilidade é o seguinte. O sistema recursal ele não é tão singelo como parece ser. Então, existe a possibilidade da parte errar o recurso que ela apresenta. Certo? Esta possibilidade de errar o recurso, nesta situação eu posso aplicar o princípio da fungibilidade, ou seja, eu apresento, era para apresentar o recurso, um determinado recurso, eu não vou falar qual recurso, senão vocês vão se confundir. Então, era para apresentar um recurso A parte apresenta um recurso B. Em determinadas situações, a jurisdição pode converter este A em B, ou melhor, pode receber esse A como se fosse B. Isso é o princípio da fungibilidade, ou seja, eu recebo este recurso apresentado de maneira equivocada como se fosse aquele correto. Este é o princípio da fungibilidade. Isso aplica-se sempre? Não, isso é uma exceção. A fungibilidade ela só acontece quando não houver dúvida objetiva ou quando não houver erro grosseiro. Então, se a parte erra de maneira grosseira, ele tinha que apresentar um recurso ordinário de uma sentença, ele apresenta o recurso de revista, que tinha que atacar um acórdão, ele está errando de maneira grosseira, ou seja, este recurso ordinário não vai, esse recurso de revista não vai poder ser recebido como recurso ordinário porque ele foi grosseiro, ele foi bisonho, estava com um gol na cara dele, ele foi lá, chutou para fora. O outro requisito é o requisito da dúvida objetiva, e aliás eles não são cumulativos, eles podem acontecer em separado. A dúvida objetiva é quando a própria doutrina e a jurisprudência têm dificuldade para decidir qual o recurso que cabe naquela situação, porque tem divergência. Um tribunal diz que é o recurso A, outro tribunal diz que é o recurso B, e o outro tribunal diz que é um recurso C. Ora, neste cenário, óbvio que a parte vai ter dificuldade em apresentar o A, o B ou o C. Então ela apresenta o A, se apresentar o A e houver uma efetiva dúvida objetiva sobre essa situação, o tribunal pode recebê-lo como B. Certo? Este é o princípio da fungibilidade que não tem aplicação, que não tem previsão legal. Mas o Código de 39, eu citei aqui, apresentava um dispositivo que é o 810, que dizia, salvo má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição, não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro. Certo? Então, desde o código passado do CPC anterior, já se admitia a fungibilidade com base nessa disposição que veio do Código de 39, mas não foi repetida no Código de 73. O fundamento desse princípio ainda era do Código de 39. Certo, pessoal? O outro princípio é reformatio impégios, ou seja, aquele que recorre não pode ter sua situação agravada, certo? Eu posso até perder meu recurso, mas eu continuo onde eu estava, eu não posso ser pior. Então, se eu fui condenado em 100 mil em dano moral individual, eu apresento o recurso, só eu apresento o recurso, o acórdão não pode reformar e dizer, não, você não vai pagar 100, você vai pagar 150. Não, porque aí eu reformatio impégios, né? Só vai acontecer de eu pagar 150 se a outra parte também recorrer para aumentar.
e aí o recurso dela pode ser provido e aí a minha condenação pode aumentar para 150, mas não por causa do meu recurso, mas por causa do recurso da outra parte. Certo? Então é mais ou menos o que acontece no direito penal também. Aquele que recorre, o réu, não pode ter sua situação piorada, não pode ter sua condenação aumentada, não é isso? E é exatamente a mesma regra do direito penal. Certo, pessoal? Agora, existe uma exceção aí que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, que está relacionada à eficácia translativa dos recursos. Existem matérias, são ditas de ordem pública, que podem influir no julgamento de um determinado recurso e piorar a decisão daquele recorrente. Exemplo, vou falar de eficácia translativa mais na frente, mas vamos imaginar que nesse mesmo exemplo do meu recurso, deixa eu mudar o exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Legal essa. E aí eu vou pegar o outro lado. Vamos imaginar que eu sou o reclamante. E eu houve uma condenação favorável a mim de 100 mil reais em dano moral individual. Certo? Aí eu apresento um recurso para majorar essa condenação. Aí o tribunal, por intermédio da chamada eficácia translativa e por conta da existência de matérias ditas de ordem pública, pode reconhecer a carência do meu direito de ação. Ou seja, eu recorrer, pedir 150 e o tribunal pode, na decisão recursal, deliberar que eu sou carecedor do direito de ação, por conta de uma condição da ação que é uma matéria de ordem pública. Ou pode deliberar que havia incompetência absoluta lá do artigo 337 do CPC na minha ação. Entenderam? Então, nesta situação, obviamente que o estado do recorrente vai piorar, mas vai piorar por conta de uma matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício naquele momento jurisdicional. É o que a gente chama de eficácia translativa. Então, esta é uma exceção à reformatio impejus, certo? Muito bem. O princípio da dialeticidade ou discursividade. Dialeticidade ou discursividade é um princípio que vai impactar naquela distinção que a gente fez anteriormente no recurso de índole ordinária e o recurso de índole extraordinária. Por quê? Porque a dialeticidade é a necessidade que eu tenho de fundamentar o meu recurso, de fundamentar as razões do meu inconformismo, certo? Então, vejam que no processo do trabalho isso precisa ser trabalhado de outra maneira, porque no processo do trabalho ainda existe o jus postulandi, apesar de estar restrito para o primeiro e segundo grau de jurisdição, como eu acabei de falar antes. Mas, ainda assim, este princípio se aplica no processo do trabalho. Se aplica no processo do trabalho com menos força nos recursos de índole ordinária e se aplica no processo do trabalho com total força nos recursos de índole extraordinária. O que é que eu quero dizer? Ora, nos recursos de índole ordinária, como a gente viu, eles podem ser utilizados por intermédio do jus postulante. Ora, se existe o jus postulante, eu não posso exigir daquele que está demandando um conhecimento jurídico técnico apurado para que ele efetivamente fundamente as suas razões recursais. Logo, essa dialeticidade para os recursos de índole ordinária tem uma cor mais fraca, certo? Então, eu posso atacar, mas eu posso apresentar algo que tenha alguma relação com aquela sentença para reconhecer que o meu recurso está fundamentado. Já nos recursos de índole extraordinária, em que eu exijo o apuro técnico, a dialeticidade é exigida a mancheias, a total. Então, neste caso, nos recursos de índole extraordinária, o princípio da dialeticidade alcança o seu lugar
natural. Neste caso, a jurisdição vai exigir que a parte especificamente fundamente as suas razões recursais por conta dessas características específicas deste recurso de índole extraordinária. Certo? Aí eu trouxe para vocês a fundamentação, o 1010 do CPC, que diz o seguinte, ainda nessa ideia de dialeticidade. Apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade, ou seja, no processo civil a dialeticidade ela se impõe inclusive nos recursos de índole ordinária. Por quê? Porque no processo civil não existe o jus postulante. Né? Entenderam? Então, ainda nos recursos de índole ordinária, a dialeticidade é cheiona, é total. Já no processo do trabalho, o artigo 889 da CLT diz os recursos deverão ser interpostos por simples petição. Então, a regra de dialeticidade aí, principalmente para os recursos de índole ordinária, é fraquinha. Já para os de índole extraordinária é forte. E essa divisão quem fez foi a súmula 425 que eu citei do TST aqui, que eu não vou falar de novo, que eu já falei. Certo? A 425 vem e diz assim, ó, o jus postulante é cheio, é todão para os recursos de índole ordinária no primeiro e segundo grau de jurisdição. Jurisdição extraordinária, recursos de índole extraordinário, o jus postulante não existe. Logo, a dialeticidade tem que se apresentar forte. Certo? Aí o TST editou uma súmula que trabalha isso que eu falei para vocês aqui. Eu vou ler, depois eu vou explicar, tá bom? Eita, essa aula hoje vai que vai. Vamos lá. Súmula 422. Recurso, fundamento, ausente ou deficiente, não conhecimento. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, logo recurso de índole extraordinária, se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida. Ou seja, dialeticidade amplamente aplicada ao processo do trabalho nos recursos de índole extraordinária em jurisdição extraordinária. Vou para o inciso terceiro. Inaplicável à exigência do item primeiro ou do inciso primeiro, relativamente ao recurso ordinário da competência do Tribunal Superior do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. Vejam aí a distinção. Um eu exijo a dialeticidade ampla, outro a minha dialeticidade tem uma cor bem fraquinha, porque são recursos de índole ordinária. Certo, pessoal? Muito bem. Já falei demais aqui. O próximo princípio é o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. A regra geral, e a gente vai ver que essa regra, quando eu falo em regra geral, significa que tem uma exceção lá na frente. A regra geral é as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis em separado, não são objeto de recurso, ao contrário do processo civil. Então, a regra geral é decisão interlocutória no processo do trabalho é irrecorrível. Aí o artigo 893 da CLT diz: os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva, ou seja, não cabe recurso de imediato daquela decisão interlocutória. A súmula 214 do TST traz 3 exceções à irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As 3 exceções são muito técnicas, com exceção de uma que vocês vão captar. As outras a gente vai explicar lá na frente. Uma das exceções a gente já estudou. Olha, vejam bem. Decisão interlocutória, neste caso, é recorrível se acolher incidente de incompetência territorial com remessa dos autos para outro tribunal. Veja que a gente estudou a exceção de incompetência territorial, né? Como incidente que a parte apresenta, etc. Se esta decisão deste incidente determinar que os autos da 8ª região sejam remetidos para os autos da 24ª por conta da competência territorial, esta decisão interlocutória é recorrível.
logo é uma exceção à irrecorribilidade em separados das decisões interlocutórias. Os outros exemplos eu não vou falar porque a gente vai falar mais na frente, tá? Muito bem. A gente já vai acabar, olha que legal. Quase acabando. Muito bem. Direito intertemporal dos recursos. Premissas para a gente trabalhar conflitos de leis no tempo em relação a recursos. Primeira premissa, está no material, página 7. Irretroatividade das leis. Primeira premissa. Segunda premissa, vigência imediata da lei processual. Observando a regra do tal do tempus regit acto, ou seja, o tempo rege o ato. Naquele momento, naquele tempo, existe aquela regra vigente, logo aquela regra rege o ato. Certo? Segunda premissa. Terceira premissa é a preclusão. A teoria da preclusão, ou seja, o processo ele caminha para frente. Então, todo momento processual está sujeito a uma determinada preclusão que faz com que aquele momento não possa ser indefinidamente questionado sob pena daquele processo parar. Então, é momento de produção de prova, produziu a prova, precluiu aquele momento. Preclusão temporal ou consumativa. Passa para a próxima fase. Logo, eu não posso questionar aquela produção da prova que foi feita naquele momento. Entenderam? Então, cada momento produziu-se uma determinada prova, deu ensejo ao questionamento daquela prova, submeteu aquela prova ao contraditório. Eu não posso lá na frente voltar a questionar aquela prova, porque naquele momento já houve aquele questionamento, logo houve a preclusão. Então a teoria da preclusão também se aplica aos recursos. Para dizer mais ou menos o seguinte, e aí essa regra a gente consegue entender dos recursos, como é que a gente vai interpretar os recursos, lá no 915 da CLT que diz, eu vou ler e depois vou explicar. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso a data da vigência desta consolidação. Esse dispositivo eu aplico aquelas 3 premissas ou 4 vistas anteriormente. Ou seja, se um recurso foi apresentado numa lei que foi alterada posteriormente, este recurso vai ter que ser analisado sob a luz daquela lei daquela ocasião, ainda que ela tenha sido alterada. Certo? Então, este recurso, vamos imaginar que era um recurso de revista, que tinha 4 pressupostos para esse recurso. Eu apresentei o recurso considerando o terceiro pressuposto. Veio uma lei posterior e diz, o recurso de revista só tem 2 pressupostos, esse terceiro não existe mais. Eu vou julgar o recurso com base na lei anterior que estabelecia 3 pressupostos, ainda que tenha uma lei que tenha sido alterada posteriormente. Certo? Eu falo isso em 3 fases para vocês entenderem, 3 momentos. O segundo momento é, vamos imaginar que existe uma lei sobre recurso ordinário em vigência e vocês estão com prazo para recorrer. O prazo está na metade. Veio uma lei e diz que não existe mais o recurso extraordinário no meio do prazo. Ora, esse dispositivo aqui da CLT, na parte final, diz ou cujo prazo para interposição esteja em curso a data da vigência desta consolidação. Logo, se tiver um prazo em curso para um determinado recurso, o que vai viger é a lei daquele prazo que está em curso, ainda que haja uma lei posterior alterando aquela anterior. Entenderam? Então, vai viger para aquele tempo o tempus regit acto. Para aquele ato, aquele tempo específico, para aquele tempo específico, aquele ato específico. Então, é a lei da ocasião que vai gerir a ocasião. Ainda que esta lei tenha sido mudada se o prazo estiver em curso. Se for anterior ao prazo em curso, óbvio que vou ter direito de recorrer com base naquela lei que ainda vigia naquela ocasião. Agora vamos imaginar que a lei mudou, né? Vamos imaginar que houve uma sentença, não existe prazo em curso para recurso, ou melhor, ainda não houve a sentença, né? Vamos melhorar o exemplo. Ainda não houve uma sentença e
naquela ocasião exigia uma lei que admitia um determinado recurso. Esta lei mudou, este recurso não existe mais. No momento que a sentença foi prolatada, é óbvio que naquela ocasião vai viger a lei que está em curso. Então, sentença prolatada, abre o prazo para recorrer, vai viger aquela lei daquela ocasião, daquele momento, certo? Vigência imediata daquela nova lei processual. É diferente de uma lei que é modificada antes e uma lei que é modificada com prazo em curso. Por isso que eu falei em 3 aspectos para vocês. Certo? Muito bem. Vamos acabar. Pressupostos recursais. Pressuposto recursal é como se fosse condição da ação e pressuposto processual da ação. São fases anteriores que eu preciso conhecer para que eu alcance o julgamento do mérito. Então, quando o tribunal diz que conhece e julga aquele recurso, quando ele fala que conhece, ele está analisando os pressupostos recursais. Quando ele não conhece, quando ele conhece, aí ele passa para o julgamento do mérito, certo? E aí, obviamente, os pressupostos recursais foram preenchidos, daí a possibilidade dele chegar no mérito. Quando ele não conhece, algum pressuposto recursal não foi conhecido, o que impossibilita ele julgar o mérito, certo? E estes pressupostos recursais são divididos pela doutrina, e aí, de novo, no conceito do professor Nelson Nery Jr., que faz a distinção entre pressuposto intrínseco e pressuposto extrínseco. Aqui eu vou só começar e na próxima aula eu vou apresentar quais são os pressupostos intrínsecos e extrínsecos para os senhores. Quando eu falo em pressuposto intrínseco, eu estou falando num pressuposto que tem relação com aquela decisão que está sendo recorrida. Então, é um pressuposto que é avaliado levando em consideração aquela decisão que está sendo recorrida. Portanto, não é nenhum elemento externo àquela decisão, é um elemento interno daquela decisão que leva a avaliação da existência do pressuposto intrínseco. Daí a palavra intrínseco, que vem de interno, que vem de elemento interno àquela decisão. Portanto, os pressupostos intrínsecos eles têm que ser avaliados levando-se em consideração as características daquela decisão. Então, para aquela decisão questionada, é preciso que o recorrente seja legitimado, que ele tenha interesse recursal e para que aquele recurso seja cabível considerando aquela decisão. Veja, legitimidade, interesse e cabimento. Todos os 3 elementos são confrontados com o conteúdo da decisão. E a gente enxerga isso bem no cabimento. Por quê? Para que eu saiba se um recurso cabe ou não, este cabimento tem que ser confrontado com o tipo de decisão que eu pretendo recorrer. Então, se é uma sentença, vai caber recurso ordinário. Se é uma decisão interlocutória no processo civil, vai caber agravo de instrumento. Se é um acórdão, pode caber recurso de revista. Então, o cabimento é levado em consideração, considerando as características daquela decisão que eu quero recorrer. Certo? Isso é pressuposto intrínseco. Já pressuposto extrínseco é algo que está fora da decisão, que eu não avalio confrontando a decisão. São aspectos exteriores da decisão. Por exemplo, tempestividade. Eu vou avaliar se aquele recurso é tempestivo, ou seja, eu vou ver se ele está dentro do prazo para recorrer, ou seja, elemento externo à decisão. Eu vou ver se houve pagamento de preparo, certo? O pagamento de preparo ou regularidade formal é um elemento extrínseco àquela decisão. Está relacionado ao meu recurso. Se eu paguei os emolumentos necessários a que aquele recurso tramita, como a gente vai ver mais na frente, certo? Outro elemento, a ausência de algum fato impeditivo ou modificativo para recorrer. Vamos imaginar que
houve uma sentença, no prazo para recorrer, eu vou o sucumbente e reconheço juridicamente o pedido do ganhador da ação. Este meu reconhecimento jurídico vai me impedir de apresentar recurso, porque eu já espontaneamente reconheci que aquela decisão é correta. É um fato impeditivo do meu direito recursal, distinto, completamente distinto das características daquela decisão que eu quero recorrer. Daí chamar de pressuposto extrínseco. Certo, pessoal? Pressuposto intrínseco, pressuposto extrínseco. Muito bem, hoje eu consegui vencer o programa todo, 1h20 de aula. Eu confesso que até eu cansei, que com vocês a gente para, conversa, tem pergunta, o professor conta uma história, etc. Mas aqui é paulada direta. Então, já estou com fome, é quase 1h da tarde aqui, de uma sexta-feira. É isso. No nosso próximo encontro a gente vai continuar, vai apresentar quais são os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, vai continuar a trabalhar recurso, a gente vai falar dos efeitos do recurso e se der tempo a gente já vai falar de recurso, de alguns recursos, recurso ordinário, por exemplo. A gente começa já para nossa, acho que a nossa próxima aula é a última antes da nossa revisão, salvo engano, deixa eu ver aqui. Nossa próxima aula é dia 4. Não, nossa próxima aula é dia 5, perdão. Isso. Nossa próxima aula é dia 5, virtual. Depois do dia 5 nós vamos ter uma aula síncrona no dia 12, que é a revisão para a nossa prova, que vai ser no dia 19 de setembro. Beleza, pessoal? Então, na nossa próxima aula a gente vai finalizar a matéria da prova, dia 5, dia 12 a gente faz uma revisão zona e no dia 19 a gente aplica a nossa provinha. Beleza, pessoal? É isso, valeu, muito obrigado. Daqui a pouco eu boto o material escrito e aula no Moodle para vocês. Valeu, obrigado, até a próxima.